se levantam os três poderes da República entre larguezas internas e arrojos arquitetônicos. E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. Quando termina o governo Castelo Branco, a fama que eles têm é de... eles eram vistos como a própria ditadura. Principalmente porque o Costa e Silva assume, dizendo que ele vai devolver a democracia e assim por diante. O presidente Costa e Silva presta o solene juramento nos termos da Constituição, prometendo respeitá-la, promover o bem-estar do Brasil, defender a sua integridade e soberania. O movimento estudantil era massivo, a massa dos estudantes estava bastante politizada. O presidente Arthur da Costa e Silva faz o seu primeiro pronunciamento como primeiro mandatário, evocando a obra de reconstrução revolucionária realizada pelo seu predecessor. O fechamento, que é praticamente inevitável, ele se refere à própria dinâmica do regime militar. O regime militar ele tende a se fechar e ele tendia cada vez mais a se transformar numa ditadura. Este é o solene momento da passagem da faixa presidencial, simbolizando a transmissão do supremo poder da República. O AI-5 foi um golpe dentro do golpe. Um golpe para silenciar eventuais oposições, mesmo nas esferas dominantes. Tropas do Exército formam a Guarda de Honra e são passadas em revista pelo Marechal Costa e Silva, já investido no posto de Supremo Mandatário. 15 de março de 1967. Arthur da Costa e Silva toma posse em Brasília como presidente da República. Após uma eleição restrita a um Congresso Nacional com abstenção de todo o partido da oposição, o MDB, o general começa um governo que duraria pouco mais de 2 anos, quando o presidente teve um acidente vascular cerebral e foi substituído por uma junta militar, em agosto de 1969. Nesta última reportagem da série especial sobre o golpe de 1964, que completa 50 anos, nosso foco é no governo Costa e Silva. Inicialmente com um discurso liberalizante, falando até em eleições em 1970 e o poder de volta aos civis, a gestão acabou com o dramático Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso Nacional, instituiu a censura à imprensa e calou a oposição à força, com uma dura repressão em todo o país. Como herança do primeiro governo militar, a marca da repressão política e o ajuste econômico a partir da renegociação da dívida e renovação dos créditos brasileiros no exterior. Vamos lembrar o que nos disseram nossos entrevistados sob a gestão de Castelo Branco? No cômputo geral, a recepção externa para o governo Castelo Branco é muito superior. E isso desafoga o problema das contas externas. Porque você não pode ter um estado de controle do inimigo interno mantendo uma política liberal. E esse tipo de contradição permeou o governo Castelo Branco. O golpe se aprofundou mesmo no governo seguinte, no Costa e Silva. O governo Castelo Branco, ele saiu ensanguentado. O presidente passou uma faixa presidencial cheia de sangue. O sangue ao qual o professor Eliezer se refere foi fruto das ações iniciais do regime militar. O governo Castelo Branco editou 4 atos institucionais, limitou a ação da imprensa, cassou mandatos políticos e prendeu quem se opusesse ao regime. Dados tabulados recentemente pela Folha de São Paulo, que comparam todo o período militar, apontam que já no primeiro governo houve quase 3.500 cassações ou punições políticas, 25 pessoas mortas e mais de 363 denúncias de tortura. O governo Costa e Silva consolidaria o regime, eliminando a esperança da volta dos civis cassados no governo Castelo. Falo do ex-governador paulista Adhemar de Barros e os que formaram a chamada Frente Ampla, Carlos Lacerda e os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart. A nossa revolução foi justamente o coroamento de uma aspiração popular irreversível e impossivelmente de deixar atender. João Roberto Martins Filho, professor da Universidade Federal de São Carlos, é autor de O Palácio e a Caserna, que analisou as correntes das Forças Armadas entre 1964 e 1968. Na pesquisa, ele identificou 4 grupos distintos que agiam nos primeiros anos do regime militar:
os castelistas ou profissionais, liderados por Castelo Branco, que eram oficiais de escolas militares mais intelectualizados e com fortes relações com os Estados Unidos. Os palacianos, que eram os apoiadores e integrantes do governo Costa e Silva. O grupo Linha Dura era dos coronéis que lideraram os inquéritos policiais militares no governo Castelo. Eram a favor de um endurecimento total do regime. E os seguidores do general Afonso Augusto de Albuquerque Lima, ministro do Interior de 1967 a 1969, nacionalista, que ambicionava disputar a presidência. Mesmo com essas diferenças, João Roberto percebeu que havia o que chamou de unidade na desunião. Tinha uma espécie de um ponto comum que unificava todas as Forças Armadas, e inclusive não havia nenhum espaço para a dissidência nesse ponto, que era a ideia de que o Brasil não podia voltar para a política civil, que a política civil ela era um antro de corrupção, de ineficiência, de egoísmo, e que os militares tinham qualidades que os civis não tinham. Eles eram altruístas, eles eram patriotas, eles eram honestos, não é? A coisa que depois o regime militar vai mostrar que não é exatamente assim. Arthur da Costa e Silva era gaúcho de Taquari, onde nasceu em 3 de outubro de 1899. Teve uma longa carreira militar, participando do movimento tenentista de 1922 e da Revolução de 30, que pôs fim à República Velha. Em 1961, depois de comandante de vários regimentos e núcleos, foi promovido a general de divisão, assumindo o 4º Exército do Recife. Em 1964, foi um dos articuladores da deposição do presidente João Goulart, autoproclamando-se líder do Comando Supremo da Revolução. Foi ministro da Guerra do governo Castelo, antes de ser candidato e eleito indiretamente presidente da República. Já era um presidente que viria mesmo em nome de um fechamento do regime. Então, a gente vê isso nos periódicos estudantis, e eu brinco, olha, os estudantes até que estavam mais lúcidos que vários setores da sociedade civil. Eles já não convencia essa fachada liberalizante do Costa e Silva, enquanto a imprensa, a população estava acreditando. Maria Ribeiro do Vale, professora da Unesp de Araraquara, é autora de 1968, O Diálogo é a Violência, resultado de uma pesquisa que analisa a relação entre o governo e o movimento estudantil. Então, eu acredito que o Costa e Silva, né, ele estava no meio dessa briga, né, mas essa briga foi sendo ganha pela Linha Dura. Então, ele acenava para o diálogo, mas e reprimia. Então, agora eu acho assim, ele foi acompanhando o próprio jogo, assim, se a proposta dele de liberalização fosse tomada pelos moderados e eles conseguissem, na queda de braço, vencer a ditadura, eu acho que eu não sei, não falaria com tanta convicção, mas eu acho que ele estaria com quem ganhasse esse jogo de forças. Nesta época, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, já estava proibida. Uma grande perda que o Brasil sofreu, e que é culpa da ditadura, foi ter destruído a UNE. A UNE era formadora das lideranças políticas. Hoje a liderança política é formada onde? Pelos próprios partidos. Ferreira Goulart é poeta, ensaísta e ganhador de prêmios importantes da literatura. Foi presidente do Centro Popular de Cultura, o órgão da UNE que também produziu, no final de 1964, o show Opinião, com Nara Leão, Zé Quete e João do Vale. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. A UNE, ela formava, porque ela era um centro de discussão política, com tendências diferentes lá dentro, e que formava lideranças, com a consciência de defender o interesse do país, a riqueza nacional, uma série de coisas. Então, com o fim da UNE, é difícil. Antes de falar do fechamento político, da reorganização dos estudantes e a repressão a eles, vamos tentar mostrar como o governo Costa e Silva lidou com a economia. Castelo Branco tinha definido uma política de combate à inflação com o PAEG, o Programa de Ação Econômica do Governo, que trabalhou com rigor na redução do desequilíbrio orçamentário, controle da expansão monetária e contenção dos reajustes salariais. Com a troca de governo,
Essa ortodoxia foi questionada pelo próprio Ministério da Fazenda. Em documento do início de 1967, Delfim Neto indagava o porquê do Brasil ainda enfrentar uma inflação relevante, mesmo depois de um rígido controle da demanda. Era hora de mudar. O economista José Pedro Macarini, do Instituto de Economia da Unicamp, num texto escrito em 2000, afirma que o objetivo prioritário do novo governo era estabilizar o crescimento industrial no longo prazo. O governo pretendia erradicar o stop and go, ou seja, o movimento descontinuado de crescimento econômico. Você tem uma reforma financeira, tá, que vai permitir uma expansão do crédito. Além de você ter feito uma política monetária mais solta, né, no governo Costa e Silva, você tem, em princípio, mais condições para a expansão do crédito. O remédio para o início do governo Costa e Silva foi, de um lado, incentivar o consumidor por meio de mini desvalorizações do câmbio. De outro, combater a curva inflacionária por meio do acompanhamento das grandes indústrias na formação dos preços de seus produtos. E, de fato, o governo Costa e Silva vai se aproveitar disso. Tá? A política monetária vai ser expansionista no governo Costa e Silva, aproveitando que uma parte que o ajuste já tinha sido, digamos, parcialmente feito. Ao final do primeiro ano de governo, Costa e Silva não cumpria a promessa liberalizante, mas consolidava um plano de desenvolvimento que agradava os investidores internacionais. A Lei de Remessa de Lucros, sancionada pelo presidente João Goulart em 1962, já tinha sido revogada por Castelo. Empresas estrangeiras remetiam livremente os seus lucros para as matrizes em nome do desenvolvimento brasileiro. Muito mais do que esse crescimento aritmético, nós podemos dizer que é o crescimento proporcionado pela mão de obra nacional, que se adapta rapidamente e eficientemente aos empreendimentos do progresso. E o testemunho não é nosso. O testemunho é do estrangeiro que para aqui vem e aqui se instala, e aqui vence e aqui enriquece, enriquecendo o Brasil. Se economicamente Costa e Silva tomava providências diferentes do governo Castelo, na política ele tentava se integrar aos governadores eleitos indiretamente, transferindo o governo federal temporariamente para vários estados do Brasil. No belo Teatro da Paz, em Belém, tem lugar a solene cerimônia de encerramento da permanência do governo federal da Amazônia, presidida pelo Marechal Costa e Silva. O governo federal se instala no Palácio Rio Negro, presentes o governador Danilo Ariosa, ministros de Estado, técnicos e assessores. A exemplo do que tem feito em outras regiões do Brasil, o governo federal instalou-se na área sul do país, desta feita no estado do Paraná. Essa dinâmica administrativa tem acelerado o ritmo do desenvolvimento. Daniel Arão Reis Filho, pesquisador e professor da Universidade Federal Fluminense, é autor dos livros Ditadura e Democracia no Brasil e 1968, A Paixão de uma Utopia. O professor foi integrante da luta armada nos anos 60 e 70. A partir de 66, realizam-se as primeiras passeatas, crescem e depois, em 68, vão enormemente florescer. Nós não confiávamos nos militares. Nós não confiávamos, nós achávamos que eles diziam o que interessava a eles e que eles tinham tomado o poder e que iam ficar no poder enquanto pudesse ficar. Essa é que é a verdade. A insatisfação dos estudantes não era propriamente uma novidade. Parte das demandas eram anterior ao golpe, como a melhoria da infraestrutura das escolas públicas e a reforma universitária, que pedia a ampliação das universidades federais e questionava a cátedra vitalícia dos professores. Havia também o problema dos excedentes, aqueles estudantes que, embora aprovados no vestibular, não conseguiam entrar na faculdade, porque encontravam as vagas já preenchidas por quem havia tirado nota mais alta. Outro ponto de insatisfação eram os chamados acordos MEC-USAID, entre o Ministério da Educação brasileiro e a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos. Para os estudantes de esquerda, o projeto feria o interesse nacional. Que era um projeto, né, bastante liberal, não, tanto acenando para a privatização do ensino superior, quanto defendendo que aqui nós tivéssemos ensinos técnicos, né? Que o ensino aqui fosse voltado para a criação de mão de obra
para os cargos, para as indústrias já desenvolvidas, né, nos Estados Unidos. A extinção da União Nacional dos Estudantes não havia acabado com o movimento estudantil, que aproveitou uma fase de certo afrouxamento no governo para se reorganizar. Explico. A evolução do regime ditatorial militar esteve marcada por ciclos de repressão e liberalização. A ideia, defendida pelo historiador Adriano Codato, da Universidade Federal do Paraná, pode ser analisada por períodos. Segundo ele, a adoção da política de alívio pelo governo Costa e Silva, que envolvia tentativas de negociação com a oposição, seria substituída, em 1969, pelo enfrentamento com a luta armada e a constituição de um aparelho repressivo militar. Em janeiro, a gente já tem a primeira passeata que vai ser reprimida pela polícia, que é exatamente a passeata dos estudantes do calabouço para a melhoria de seu restaurante. Os estudantes estavam organizando essa passeata quando a polícia invade o restaurante na hora do almoço, né, e mata o Edson Luiz, que era um secundarista recém-chegado do Pará, né? Então nem universitário era, ele estava ali, então ele não era um estudante que frequentava por estar na universidade, o restaurante, mas ele ajudava na limpeza para ajudar a sustentar seus estudos no Rio, não é? Então é uma comoção muito grande a morte. No enterro então do Edson Luiz, os estudantes falam: nesse luto começa a luta. Os estudantes ampliaram as ações. Só no primeiro semestre foram 56 manifestações antiditatoriais, a maioria com repressão da polícia. A repercussão era grande e afetava a imagem do governo, como o episódio conhecido como Sexta-feira Sangrenta, no dia 21 de junho de 1968. E vai todo mundo de novo em passeata para o centro e, de novo, a polícia chega para reprimir e os populares, a população, vai reagir à violência da polícia. Aí nós temos relatos de 4 a 27 mortos na Sexta-feira Sangrenta. Nessa guerra entre os dois, movimento estudantil e ditadura militar, e de tentar incriminar um lado, tentar incriminar o outro, fica muito claro nesses dois episódios o tamanho da violência da ditadura, não é? Fica muito visível. Então, tanto que isso nós estamos na sexta-feira, dia 21 de junho, não é? E na quarta-feira, dia 26 de junho, vai ter a passeata dos 100 mil. Na passeata dos 100 mil, intelectuais e artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil davam as caras contra a ditadura. E eu digo não, e eu digo não ao não, eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. A música, ao lado do teatro, passou a ser uma forma de combate ao governo militar. Os protestos apareciam com frequência nas letras, nos diálogos e nas atitudes dos artistas. Isso também aconteceu com o movimento tropicalista. Foi uma outra saída para não se confrontar com os militares. Então, fizeram uma revolução sexual e tropicalista e tal. É uma importação também da coisa americana, da juventude, da rebeldia da juventude americana. Entende? Juntou nisso. E era uma alternativa não política, compreende? Quer dizer, os militares, evidentemente, não gostavam de você botar atriz nua em cena, eles não gostavam. Mas isso não era uma outra coisa, quer dizer, entendeu? Eles sabiam muito bem quem que estava lutando contra eles. Voltando às divisões dentro das Forças Armadas, com o aumento das manifestações e até a realização de greves, o grupo palaciano perdia força para o grupo Linha Dura. Isso na classificação de João Roberto Martins Filho. Chega nesse momento, em 68, a Linha Dura está já completamente em confronto com o governo Costa e Silva. Dia 5 de julho vai ter uma reunião do Conselho de Segurança Nacional que proíbe terminantemente as passeatas estudantis.
Com a proibição das passeatas, qual o lugar dos estudantes? As faculdades. A volta às universidades. Qual vai ser o alvo da polícia, então? As universidades. Na rua Maria Antônia, em São Paulo, um estudante que fazia pedágio para o congresso da UNE, na Faculdade de Filosofia da USP, é morto por um tiro que saiu do Mackenzie, bem em frente, onde predominavam estudantes ligados à direita e ao CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, um grupo clandestino que fazia oposição, com o uso de métodos paramilitares, à esquerda, que há muitos anos dominava a UNE e outras entidades estudantis. Ibiúna é uma pequena cidade próxima a São Paulo e sediou um congresso clandestino da UNE. A polícia descobriu o congresso durante a sua realização, em 12 de outubro de 1968. Todos os 1.000 participantes foram presos. Luiz Travassos, o presidente da UNE, o futuro ministro José Dirceu e o futuro deputado federal Vladimir Palmeira estavam entre os presos. Se em março liquidaram a posição de massas, né? Agora também tinham liquidado qualquer possibilidade de um movimento estudantil, mesmo que com ações, agora com ações clandestinas ligadas a lutas armadas. Então, quem quis tentar, os estudantes que quiseram tentar, não, que optaram por continuar na luta, foram para a luta armada, né? Enquanto o movimento estudantil deixa de existir. 29 de setembro de 1968, no Festival Internacional da Canção, promovido naquele ano pela Rede Globo, vaias para Tom Jobim e Chico Buarque, vencedores com a música Sabiá. O público ovacionava outro competidor, Geraldo Vandré, que defendia Caminhando, um protesto aberto contra a ditadura. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. No começo de setembro, o deputado federal Márcio Moreira Alves, do MDB, criticou o militarismo do governo e pediu que todos boicotassem as paradas de 7 de setembro em duro discurso no Congresso. O governo reagiu e pediu ao Legislativo a cassação de Moreira Alves. Estão fundamente fincadas na própria Constituição de 1967, no gigantismo das atribuições do Executivo, no afastamento do povo dos governantes que não escolhe, na desigualdade da repartição das riquezas nacionais, nas ameaças à soberania nacional. Havia muitos conflitos dentro do próprio regime. Esses conflitos poderiam ser resolvidos com um fechamento político. Então, diante dessa oposição muito forte, o que você faz? Ou você libera, ou você endurece e fecha mesmo, né? Porque é a questão, como é que nós vamos conviver com um Congresso que é contrário, que é maioria contra o governo, que na sua maioria é contrário às propostas do governo, da ditadura? Fecha o Congresso. Se não foi cordato, como em 64, então agora com oposição é na marra, né? E foi com o AI-5. Com o ato institucional número 5, começou o período mais duro da ditadura militar brasileira. Decretava-se o recesso do Congresso Nacional, a intervenção nos estados e municípios, a cassação de mandatos parlamentares, a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, o confisco de bens considerados ilícitos e a suspensão da garantia do habeas corpus. O AI-5 foi inesperado, foi uma coisa surgida de repente. Então, eu estava em casa quando bateram na campainha e entrou um oficial do Exército com soldados para me prender e levar livros e coisas, como se aquilo ali fosse uma base de partido e tal. E eles não distinguiam quem era da luta armada, quem não era, eles não sabiam. Eles pelo sim, pelo não, e o prenderam centenas de pessoas. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão. Você tem aí um processo, a partir de 69, de muitas ações armadas, com uma presença muito grande de lideranças estudantis.
essa ideia da luta armada serviu de pretexto para o setor radical do Exército fazer o ato institucional, número 5, e fechar tudo. Da mesma visão, compartilha o professor Brasílio Salum, da Sociologia da USP. Veja o que ele disse a Mônica Teixeira no programa 1964. Não é que não houvesse o regime militar, era militar, a própria manifestação pacífica, como eram as manifestações, e foram as manifestações de 67, 68, elas próprias já produziram inquietação e, digamos, uma espécie, assustaram o regime. Todos os grupos guerrilheiros começaram a fazer ações armadas urbanas para conseguir armas e fundos. E no fundamental, exceção feita a guerrilha do Araguaia, né, no fundamental, as ações guerrilheiras que nós tivemos aqui no Brasil, entre 66 e 67, quando elas começam, né, até 71, 72, quando a guerrilha urbana é definitivamente eliminada no Brasil, grande parte das ações foram ações de, como os revolucionários chamavam, ações de expropriação de bancos, né, e de expropriação de armas ou munições. Até o fim de dezembro, 11 deputados foram cassados. Mas a lista aumentou no mês de janeiro de 1969, atingindo até os ministros Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva, do Supremo Tribunal Federal. Em agosto, o presidente Costa e Silva teve um acidente vascular cerebral e logo foi afastado. O Congresso só seria reaberto em outubro para referendar a escolha do próximo mandatário militar, o general Emílio Garrastazu Médici. Todos os nossos presidentes, ditadores, militares que nós tivemos, se você for considerar os seus discursos de inauguração e muitas comemorações enquanto duraram os seus governos, o compromisso com o restabelecimento da democracia era sempre enfatizado. Tá? Isso se deve ao fato de que a ditadura foi instaurada por uma frente muito heterogênea. E grande parte dessa frente queria instaurar a ditadura para, como eles diziam na época, salvar a democracia. Eles queriam que a ditadura fosse uma operação cirúrgica. Essa ideia errada de que o povo é oprimido e então ele vai ficar revoltado e vai derrubar. Nada disso. Compreende? A ditadura teve prestígio da maioria das pessoas durante anos seguidos. Esse momento, né, de 68, para mim é o oposto de 64. Né? Aquela população e aqueles políticos que apoiaram o golpe estão agora sendo alijados da política. Eu acho que os militares brasileiros nunca resolveram bem essa questão da ditadura. Eles achavam que eles estavam lutando que eles tinham evitado uma ditadura. Então, eles tinham um discurso democrático e uma prática ditatorial. Esse discurso democrático, ele era um discurso cada vez mais vazio, porque na prática esses governos todos caminharam para um fechamento, que era a tendência desse regime era um fechamento cada vez maior. Acorda, amor.